Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. E eu quero pedir licença para você para entrar no seu lar aí através do YouTube, da TV BR8, que o Senhor Jesus entre juntamente comigo e com essa entrevista mais uma vez na sua casa, que você seja tocado pelo Espírito Santo, viu? Através do podcast Adoração. Hoje eu estou com uma pessoa super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o nosso querido, vou falar já quem é, para deixar você curioso. Ele é casado com a irmã Claudineia, ele tem 3 filhos, que é a Vitória, o Gabriel e a Miriam. Ele é pastor, um homem de Deus, ele é muito conhecido pelos seus cursos bíblicos, cursos de sabedoria que o Senhor deu a ele aqui na nossa cidade de Catanduva, já formou muitas pessoas, ele ama vidas e ele tem um chamado diferenciado, que é o nosso querido pastor Ademilson de Oliveira. Bom dia, pastor, tudo bom? Obrigado. Obrigado, é um prazer, Renata, estar aqui contigo. Um ótimo dia a todos aqueles e aquelas que estão conosco aqui neste podcast. É um prazer, é uma satisfação poder estar aqui contigo, Renata, para nós batermos aqui um papo, Sim. Conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Deus e também sobre história. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela recepção, pela hospitalidade e que Deus te abençoe. Viu? Amém, pastor. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite e nós vamos hoje falar muitas coisas que vai com certeza edificar, com certeza tocar na vida de pessoas. Tenho certeza que as pessoas vão voltar para o caminho, vão estar no caminho, né, pastor? Bem. Mas eu quero que o senhor comece a contar como foi a conversão do senhor para o evangelho. Como que aconteceu, pastor Ademilson? Muito bem. Renata, eu sou de origem de uma cidade chamada Quintana, no estado de São Paulo, ali perto de Herculândia, perto de Pompeia, Paulópolis. E eu morava nesta cidade e trabalhava numa empresa chamada Jazan, uma empresa de doce que existe até hoje na cidade de Pompeia. Então eu morava em Quintana e trabalhava em Pompeia. E nesta empresa entrou um jovem, um rapaz chamado Antonimar, para trabalhar comigo ali na produção de doces. E desde o dia que o Antonimar chegou, ele começou a me convidar para ir para sua casa, conhecer sua mãe, Sim. seu irmão, sua família. E eu não sabia que, na verdade, ele estava usando ali uma estratégia de evangelismo, me aproximando dele. E naquela aproximação ele foi devagar, começando a falar, ou falando, né, do amor de Deus, começou a me entregar umas fitas e etc e tal. E eu comecei assim, a abrir o meu coração para ouvir mais sobre Deus, falando sobre Deus, etc e tal. Até um dia que ele me convidou para um almoço na sua casa. E eu fui na sua casa, almocei com ele, com a Miruca, com o Cícero. E de repente o Antonimar me disse assim: Ademilson, senta aqui na sala, que eu vou ali no quarto. Ele foi ao banheiro, escovar os dentes, tal, era após o almoço. Você fica aqui, eu vou te colocar uma música para você ouvir. Só que mal sabia eu que era tudo uma estratégia dele para Deus alcançar o meu coração. Eu não sei se você lembra daqueles aparelhos de som alto, Sim, sim. 6 CDs Sim, e tal. lembro. Ele tinha um daquele, um monte de luzinha. Sim. Aí ele colocou ali um disco. Na verdade era um disco. Ele colocou sobre o aparelho, começou aquelas luzinhas. Começou um fundo musical, um toquinho assim. Aquele toquinho foi entrando na minha alma. Aí de repente entrou o hino do Voz da Verdade. Quando a vida se torna difícil e tal, né? E ali naquela sala eu comecei a chorar, porque aquele louvor, aquele hino foi entrando na minha alma. E ali eu decidi que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria aceitar Jesus. Mas naquela sala, na verdade, eu já aceitei, né?
Quando o Antônio Mar voltou, eu estava chorando, aí ele falou, tocou no teu coração, eu falei, toquei, tocou, tal. Aí ele, muito prudente, né, não falou nada, não orou, mas falou, vamos no culto comigo amanhã, que era um culto de jovens, no sábado, isso foi na sexta, no sábado. No sábado eu fui no culto de jovens com ele, lá em Quintana. Ele era de Pompeia, mas eles foram tocar em Quintana, que eles tinham uma banda chamada Quarta Dimensão, se não me falha a memória. E ali, naquele culto de jovens, eu aceitei Jesus. Amém. 1989. Mais ou menos novembro de 1989. Era um sábado. No final, o pregador pregou, o pastor Natalino. No final foi feito o apelo, eu fui à frente e aceitei Jesus. Amém. Então, Amém, ali começou a minha história com Deus. Sim. Me converti, virei as costas para aquilo que precisava ser virado e me entreguei totalmente para Ele. Aí, daquele momento em diante, o senhor já era novo, era... Eu tinha 12 anos de idade. Nossa, que... 12 anos de idade. Aí, é uma criança, né? Criança. Uma criança que... Mas eu já trabalhava, né? Sim. Inclusive, para a glória de Deus, eu digo isso, um dos meus primeiros registros, não sei como que isso aconteceu, não me pergunte, porque eu também não vou saber responder, mas com influência do meu tio, o Jair, que ainda é vivo, ele conversou com o dono da Jazan e eles me registraram. Eu entrei na Jazan talvez de 11 para 12 anos, para apertar parafuso, que a empresa ainda estava sendo montada. Então, por isso que isso marcou a minha vida. Ali, com 12 anos, eu aceitei Jesus. Amém. E de lá para cá, estou andando com Ele, nunca me afastei, nunca tive nenhum problema, graças a Deus. E desses 12 anos, pastor, até o senhor encontrar a esposa, foi um processo bem longo, né, pastor? Eu comecei na igreja, na verdade, aí eu me converti, Sim. o Antônio Mar era baterista, né? Então eu vendo ele ali tocar, me encantei pela bateria também. E a primeira coisa que eu me envolvi na igreja, além de servir o Senhor ali como crente, foi na área musical, né? Eu comecei com a bateria. Sim. Comecei a aprender bateria, comecei a tocar na igreja como baterista. Depois o Antônio Mar também me ensinou violão, né? Então eu toquei violão, baixo, bateria, guitarra, já tive esses instrumentos. Então eu comecei como músico. Aí montamos uma banda chamada Ebenezer. Eu tenho até hoje em casa um quadrinho que eu mandei fazer. E nós tínhamos ali essa banda e eu tocava na igreja de Quintana, às vezes a convite, Pompeia e tal. E por muito tempo eu fui músico na casa de Deus, cantava, tocava, acreditava e acreditei que eu ia seguir na carreira como um adorador, assim, na área da música dentro da igreja. Amém. E tem uma história que o senhor conta de um testemunho do amendoim, que é uma história muito forte, e eu queria que o senhor contasse para mim. Eu vi meio que por cima, mas eu tenho certeza que vai tocar vidas essa história, né? Renata, a minha vida, principalmente me dirigindo agora ao meu pai e à minha mãe, Sim. na minha mente, assim, eu divido ela em duas partes. Eu lembro-me que teve uma fase da vida do meu pai, da minha mãe, minha, dos meus irmãos, que nós tínhamos uma vida abençoada, bastante farta, né? Sem necessidade. Meu pai tinha suas peruas, trabalhava na prefeitura de Quintana. Então, graças a Deus, nós tínhamos uma vida bastante legal. Mas, pelo que eu me lembro, assim, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, meu pai sofreu um AVC. Né? Sofreu um AVC, minha mãe já vinha com alguns problemas no rim e ela se tratava em Jaú na época não era Barretos, era Jaú, inclusive várias vezes eu fui lá com ela, acompanhando ela na ambulância e tal. Então minha mãe com esse problema no rim, nos rins, né? Ou num rim, e meu pai com AVC. Aí começou a quebradeira, meu pai começou a perder tudo que tinha, ao ponto de nós termos que morar numa casa em Quintana chamada Casa da FEPASA. Não sei se você sabe o que é isso. Não. São casas
Sim. à beira da linha, que antigamente era usado para os trabalhadores ou moradores, aqueles que trabalhavam no serviço do trem, e chamava-se FEPASA. Então tinha várias casas, aí o prefeito da cidade, para aquelas famílias que estavam numa situação muito delicada, muito difícil, ele cedia ambientes dessas casas. E eu lembro-me que ele cedeu um cômodo para o meu pai. E meu pai, minha mãe, eu e mais 3 irmãos, nós fomos morar nessa casa da FEPASA. Eu acredito que foi bem por aí. E nessa situação, vendo meu pai naquela situação, a minha irmã de São Paulo, a Ivanice, ajudando demais, né? Inclusive ela levou meu pai para São Paulo, aí eu fiquei ali com a minha mãe, com meus irmãos. Eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. A situação era muito crítica, muito delicada, nós perdemos basicamente tudo. Aí eu fiquei sabendo pelo meu vizinho que tinha uns caminhões de boia fria que passavam na chamada Rua do Bode de Quintana. Quem aqui é de Quintana vai se lembrar desse nome que era dado a uma rua. Aí um belo dia eu cheguei, não me lembro se meu pai já tinha voltado ou ainda não, procurei meus pais e disse, olha, eu vou trabalhar. O vizinho me arrumou uma enxada, aí no outro dia de madrugadinha acordei, minha mãe fez a minha marmita e eu desci para a Rua do Bode. Eu lembro-me, Renata, como se fosse hoje, porque tem coisas que são marcantes. Sim. Naquela época não existia ônibus, como existe hoje, para levar os boia-frias. Eram caminhões, a carroceria bem alta, eles colocavam aquela dupla, jogavam um encerado por cima para esconder dos guardas rodoviários. E eu lembro que eu estava com os boia-frias ali na Rua do Bode, um dos caminhões parou, e quando eu fui subir, eu lembro-me que alguém lá de cima gritou assim, ué, estão permitindo agora até criança ir trabalhar na roça? Aí uma certa pessoa disse, não, mas o importante é que ele quer trabalhar, vamos deixar. Aí eu coloquei minha enxada dentro da carroceria, pulei, entrei debaixo do encerado e fui para a roça. Então, dos 10, basicamente aos 12 anos, eu trabalhei na roça. E uma das coisas que eu mais me envolvi na roça, além da plantação, carpir, etc., foi arrancar amendoim. Sim. Então eu peguei aquela fase do amendoim, de você tirar o amendoim de costa, de frente, etc. e tal. Inclusive, para a glória de Deus, eu era bem dedicado, ganhava dinheiro, mas também arranquei braquiara, cortei cana, plantei cana, arranquei feijão, arranquei milho. Acho que em matéria assim de roça, eu fiz tudo. Desde novinho. Desde novinho, dos 10 aos 12 anos. Aí minha avó, era ela viva, minha avó ela morava em Pompeia, ela era viva e ela sempre comentava com a minha mãe, nossa, o Demilson, nessa situação, nessa vida, tinha um carinho por mim muito grande, minha avó Tereza. Aí ela conversou acredito que com o Jair, que trabalhava na Jazan, e a Jazan ia abrir a fábrica de doce. O Jair conversou lá e abriu essa porta para mim dentro da Jazan. Aí saí da roça, fui morar com a minha avó em Pompeia, morei com ela e trabalhava na Jazan. Mas trabalhei mais ou menos ali uns 2 anos, dos 10 aos 12 anos, eu trabalhei na roça. Chacoalhei amendoim, arranquei braquiara, milho, limpei invernada, fiz de tudo. É interessante que Deus sempre chama aquele que trabalha, né, pastor? Trabalha, é. Ele conhece o coração, sabia da tua dedicação ali, né? E já tinha esse chamado, né? A gente vê os grandes homens da Bíblia, que estavam sempre trabalhando. Davi estava lá com as ovelhas, né? Isso. Então, Deus, ele já viu ali o seu coração disposto, né? Uma criança querendo ajudar o pai e a mãe, que estava numa situação difícil, perdeu. Aí, quando o pastor teve o encontro com Jesus com 12 anos, né? E aí o pastor ficou lá na cidade. E como foi vir para Catanduva? Como foi esse chamado de pastor para Catanduva? Aí, nessa igreja onde eu me converti, com 12 anos, quando eu tinha ali Na verdade, desde quando eu cheguei, já olhei a Claudineia, despertou um certo interesse por ela, né? Muito crente, né? Etc. E
começamos ali a conversar tal, mas o namoro de forma oficial mesmo foi com 15 anos de idade, né?